O assunto do vídeo de hoje é o seguinte: teoria da dissonância cognitiva. Isto é um assunto do tema de administração de recursos humanos, de administração de empresas, na verdade, né? E eu estou tratando sobre a cognição humana nesse capítulo 2, sobre as pessoas. E é este livro aqui do Chiavenato, de Alberto Chiavenato, professor, né? Administração de Recursos Humanos. O link dele está na descrição, caso você tenha interesse. Bom, no vídeo anterior, né, como eu estou tratando sobre a cognição humana, que é um assunto dentro do capítulo 2, o capítulo 2 ele trata sobre as pessoas. Eu já tratei sobre a teoria de campo de Lewin, foi o vídeo anterior, e hoje eu quero tratar então sobre a teoria da dissonância cognitiva e o que ele tem a nos dizer sobre isso. Sempre pensando nesta questão de administração de recursos humanos, tá? A teoria da dissonância cognitiva de Festinger, pertence a esse autor, né? Baseia-se na premissa de que cada pessoa se esforça para estabelecer vamos repetir isso aqui. A teoria da dissonância cognitiva de Festinger baseia-se na premissa de que cada pessoa se esforça para estabelecer um estado de consonância ou consistência ou coerência com ela mesma. Então, consonância com ela mesma. Uma coerência com ela mesma. Se a pessoa tem cognições sobre si mesma e sobre o seu ambiente que são inconsistentes entre si, isto é, uma cognição implica o oposto da outra, quando é inconsistência, uma coisa é oposta da outra. Oposta uma da outra. Então, ocorre um estado de dissonância cognitiva. Então é diferente, né? Quando ocorre inconsistência e dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é uma das principais fontes de inconsistência no comportamento. As pessoas, por exemplo, não toleram a inconsistência. E quando ela ocorre, por exemplo, quando o indivíduo acredita em uma coisa e, no entanto, age contrariamente a essa crença, meu Deus, isso acontece tanto hoje em dia, cara, meu Deus do céu. O indivíduo está motivado a reduzir o conflito. Então vamos repetir isso aqui. As pessoas não toleram a inconsistência. Pelo menos não deveriam, né? E quando ela ocorre, por exemplo, quando o indivíduo acredita em uma coisa e, no entanto, age contrariamente a essa crença, o indivíduo está motivado a reduzir o conflito. A esse conflito ou inconsistência dá-se o nome de dissonância. O elemento cognitivo é uma espécie de crença, conhecimento ou opinião que o indivíduo tem em si mesmo ou do meio externo. Esses elementos cognitivos podem estar relacionados de três maneiras: dissonante, consonante ou irrelevante. Relação dissonante. Quando o indivíduo acredita que fumar é nocivo, mas continua fumando, suas duas cognições em relação dissonante, contrárias, né? Relação consonante. Quando acredita que fumar é nocivo e então deixa de fumar, duas cognições em relação consonante, então elas não se contrariam. Relação irrelevante. Quando considera o fumo nocivo e gosta de passear, elementos de uma relação irrelevante. Quando ocorre uma relação dissonante, ou seja, contrárias, né, do que ele diz e do que ele faz, a pessoa sente-se mal e, para escapar do conflito íntimo, procura adotar uma destas três alternativas. Pode reduzi-la, mudando suas cognições pessoais para sintonizá-la ou adequá-la à realidade externa. A pessoa muda seu comportamento para reduzir a dissonância em relação à realidade externa. Ou dois, isso aqui são as possíveis alternativas, né? Pode reduzir isso se ele estiver num estado dissonante, ou seja, que está em contradição com o que ele diz e com o que ele pratica. Pode reduzi-la tentando mudar a realidade externa e adaptá-la às suas cognições pessoais. A pessoa mantém suas convicções e tenta mudar o mundo ao redor para adequá-la a elas. Ou terceiro, se não puder alterar suas cognições pessoais nem a realidade externa, então a pessoa passa a conviver com o conflito íntimo da relação dissonante ou inconsistente. A cognição permite um quadro de referências para a pessoa situar-se no mundo que a rodeia e entendê-lo adequadamente. A dissonância cognitiva decorre de situações que envolvem algum processo de decisão do indivíduo e o conflito resultante de cognições que não batem ou não concordam em si. Na realidade, a vida de cada pessoa é uma incessante busca de redução de dissonâncias. Dessas duas abordagens, a teoria de campo e da dissonância cognitiva, conclui-se que o comportamento da teoria de campo que foi anterior, né,
Conclui-se que o comportamento das pessoas está mais baseado em suas percepções pessoais e subjetivas do que em fatos objetivos e concretos que existem na realidade. Não é a realidade que conta, mas a maneira pessoal e individual de visualizá-la e interpretá-la. Assim, as pessoas se comportam não em relação à realidade propriamente dita, mas de acordo com a maneira pela qual a percebem e sentem e a sentem conforme suas cognições pessoais. O que mais que tem aqui que a gente poderia comentar? Deixa eu dar uma olhada. 2.4. Bom, tem uma pequena tabela aqui que diz o seguinte, ó, fatores externos que afetam o comportamento das pessoas nas organizações. Isso aqui eu já mencionei num outro vídeo, mas eu gostaria de trazer aqui de volta. Uma vez que a gente entendeu o que é essa cognição humana e essas duas teorias principais, a teoria de campo de Lewin e a teoria de dissonância cognitiva, a gente consegue aplicar isso na empresa, porque lembrando que esta playlist é a administração de recursos humanos, né? Então, fatores externos que afetam o comportamento das pessoas na organização. Você tem um indivíduo na organização, na empresa, seja você mesmo, seja quem for que a gente esteja pensando aqui. E aí, quais são os fatores externos que afetam o comportamento desse indivíduo na empresa? Pensando, levando em consideração que existem essas teorias que tentam explicar, né, esses comportamentos, a teoria de campo de Lewin e a teoria da dissonância cognitiva. Pressões do superior, pressões do chefe, influência dos colegas, sistemas pessoais da pessoa, mudança na tecnologia, isso pode ajudar ou atrapalhar, demandas da família, programa de treinamento e desenvolvimento da própria empresa, condições ambientais da empresa, estados de energia interna de uma pessoa, que pode variar bastante conforme o seu convívio social mesmo, ou mesmo a questão de gênero, né? Se é homem ou mulher e tudo mais, e até mesmo formação. Bom, então esse indivíduo na organização ele é influenciado basicamente por esses fatores, além de tantos outros, né, que nem cabe aqui mencionar todos eles. Beleza? Então o vídeo de hoje foi sobre essa teoria da dissonância cognitiva e como que isso acontece. Dá uma olhada no vídeo anterior que eu gravei sobre a teoria de campo de Lewin, aqui embaixo nesta playlist sobre a administração de recursos humanos, que é uma playlist que eu estou construindo, são conteúdos que eu estou construindo baseados neste livro aqui do Hidalberto Chiavenato. Fico por aqui, valeu, até o próximo vídeo, onde eu tratarei sobre a complexa natureza do homem em 3 pontos.